Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês. Mais uma vez aqui compartilhando o pão com um versículo para fortalecer a nossa fé. O versículo de hoje encontra-se no livro, na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, quero ler com vocês o versículo 20, que diz assim: vocês morreram com Cristo e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Glória a Deus. O Paulo tá exortando Colossenses, nós precisamos aqui contextualizar que é uma igreja neófita, uma igreja que começou a caminhar na fé agora. E Paulo talvez não tenha nem visitado ela talvez tenha sido alcançada justamente por Epafras, que era um dos colaboradores de Paulo. Então isso se difundiu ali no meio, aconteceu de muitas pessoas começarem a pregarem muitas heresias, como se alcançar a Deus por meio de jejuns, adoração a anjos, guardar o sábado e dentre outros. E nesse momento Paulo está mostrando por que Cristo morreu. Aliás, um dos grandes propósitos. Eu quero ler novamente. Ele fala assim, vocês morreram com Cristo e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Cristo, ao morrer na cruz, ele venceu, marcou a sua grande vitória sobre os principados espirituais deste mundo. E o que Paulo está falando, que como nós morremos com ele pela água do batismo, nós fomos libertos de todos os princípios espirituais, como culpa, como medo, abandono, rejeição. E talvez você me pergunte, irmão Alisson, mas eu não me sinto assim. Talvez ainda você não tenha se apossado do seu batismo pela fé em Jesus Cristo. Porque quando nós cremos, Paulo vai dizer que quem está em Cristo não há mais condenação. E Paulo vai seguir ali na cartilha dele falando que não adianta nada as pessoas estabelecerem uma listinha de regra como não mexa, não prove ou não toque em alguma coisa, porque isso é pecado. O que Paulo estava dizendo é que isso não ia produzir efeito nenhum para o crescimento espiritual. E que, sim, nós devemos nos abster de toda maldade, mas que o que de fato vai produzir algum efeito, que é um crescimento e o amadurecimento em Cristo, é viver em propósito, viver pela palavra do Senhor. Isso tudo trará para nós uma grande alegria e um grande crescimento espiritual. Em Gálatas 5, versículo 23, depois de citar os frutos do Espírito, ele diz que contra essas coisas não há lei, ou seja, a pessoa que vive pelo amor, vive pela bondade, pelo domínio próprio, ela não está debaixo da lei porque ela já foi capacitada pelo próprio Espírito Santo a viver amor que cumpre perfeitamente toda a lei. Então, não é se apegando ao que não fazer que nós cresceremos. Essa seria a essência da mensagem. E sim, olhando para o alvo, olhando para a solução que está em Cristo Jesus. Irmãos, eu estou aqui dando legalidade para o pecado? De maneira nenhuma, irmão. Cristo, ele andou perfeitamente sem pecar. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 6, versículo 12, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por tudo. Nós devemos avaliar verdadeiramente o que vai produzir crescimento em nós e principalmente alegria no coração do mestre, porque é o mestre que é digno e que merece toda a honra, é Deus quem merece toda a honra. Então nós devemos sempre focar nele e sermos ali libertos de nós mesmos e dos nossos próprios medos, das nossas próprias culpas e abandono. Eu quero terminar com Gálatas capítulo 5, versículo 1, dizendo que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã que estão aqui com essa firmeza de propósito, Pai. Queremos aqui nos sentir livres em Tua presença, Pai, livres de todas as influências do inferno que nos levam, Pai, justamente a uma
vida metódica e robótica, e nós sabemos que seguir o Evangelho apenas para cumprir regras, a nossa vida vai se tornar um grande peso e sem graça. Nós queremos viver conforme o Senhor deixou para nós, com todo o aparato de amor, de carinho e principalmente dos propósitos que o Senhor tem para com a nossa vida, para que nós possamos, ó Deus, assim, encontrar a alegria no viver, não meramente cumprir formalidades. Nós sabemos que isso não vai alcançar a tua graça e nem atingir o teu coração. Mas, embora nós possamos sim fazer algumas coisas em obediência que agrade o teu coração, mas sim focar no nosso aperfeiçoamento de fé em fé, de força em força e de glória em glória, para nos parecermos com o nosso Mestre, com o nosso Senhor, com o nosso Rei. É assim que nós queremos, Pai, deixar a nossa oração no dia de hoje. Oramos em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, esqueça-se das coisas que para trás ficam e foque no alvo, no prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre esteja com todos, até uma próxima.